Então, né? O trade, ele é uma atividade que exige não só dinheiro, mas mais até do que dinheiro, precisa de controle emocional. Esse controle emocional é uma convicção, precisa de uma convicção. Você controla a sua mente para fazer a sua convicção, para fazer o que você confia. Tem que ter convicção do que faz. E leva um tempo também para descobrir o que fazer. Tem que descobrir o que fazer. E depois que descobrir o que fazer, e até demora. E no meio do caminho você não sabe se você já sabe o que fazer. Mas conforme você vai evoluindo em saber o que fazer e vai evoluindo na sua convicção. Porque às vezes você faz a coisa certa, começa a ir bem, mas fraqueja na convicção e para de dar certo. Então você volta, vê que o que você estava fazendo dava certo e o que tinha mudado agora foi a sua convicção. A sua convicção que mudou, que não ficou presente, saiu. Então é a convicção. E o que fazer, o certo, descobrir o certo. Mas mesmo assim, toda ação no trade, ela causa insegurança. Nenhuma atitude que você faz no trade é garantida. É um risco, é um palpite, é uma especulação. Então esse risco, esse palpite, essa especulação, enquanto você não conclui o seu palpite com lucro ou com prejuízo, você está na incerteza, na insegurança, certo? Então a insegurança que envolve dinheiro, que envolve recurso, causa medo. Quando você entra numa operação, você tem medo de ela dar errado. Você tem medo dela ir contra você e pegar seu stop. Você tem esse medo. E se esse medo é mais forte que a convicção, você não entra na operação. Você fica no medo. E se você entra com esse medo e você continua com esse medo no meio da operação, você corre o risco de não aguentar o medo e pular fora. Pular fora com prejuízo que você, se você estiver no lado negativo da operação, ou com lucro, se você estiver no lado positivo, mas pode ser que o lucro não é o lucro que você planejou, e pode ser que o prejuízo não é o prejuízo que você aceita, o prejuízo que você planejou antes. Pode ser que seja um prejuízo pequeno, menor, mas esse prejuízo, ele te fez sair da operação antes da hora, antes do que você calculou previamente. Antes você calculou que você aceitaria um prejuízo X, um prejuízo determinado. Mas o medo te tirou antes de chegar nesse valor. Você teve um prejuízo menor, mas teve um prejuízo, não foi um ganho. Então fica computado um prejuízo. E esse prejuízo adiciona prejuízo na sua conta. E a sua conta fica mais negativa. E esse prejuízo, ele computa a sua assertividade mais baixa. Isso tira a sua confiança. Se a sua assertividade está baixa, esse prejuízo pequeno, não foi um prejuízo grande, mas foi pequeno. Mas como ele computou como assertividade baixa, você perde confiança.
Talvez essa entrada poderia ter dado uma vitória, mas por você ter saído antes do valor de stop que você definiu, por você ter saído antes, ela foi computada como uma perda. E essa perda, computando a tua assertividade mais baixa, tira a tua confiança e tira de você a certeza se o seu operacional está funcionando, se você tem um operacional certo, se é esse mesmo que você confia. Então te causa mais dúvida. Então isso vai te corroendo o medo. Quando você está numa operação, você pensa na tua assertividade que já está baixa. Está tão baixa a sua assertividade porque você tem pego tantas perdas pequenas que você fica com medo. Quando você está ganhando, você fala: nossa, eu estou ganhando agora, então deixa eu pegar alguma coisa. Daí você sai da operação ganhando pouco. Daí você olha para o teu relatório, é um relatório onde você tem baixa assertividade. E quando você acerta, é um acerto pequeno, é um valor pequeno quando ganha. E isso vai refletir na expectativa baixa, que vai abaixando e vai ficando negativa. Porque a pessoa que mais perde do que ganha, e quando ganha pouco, ela tem a expectativa baixa, vai abaixando, vai ficando negativa. A pessoa vai ficando mais perdida, amedrontada, sem saber por que está perdendo, por que não está ganhando. Isso acontece no começo, quando a pessoa não sabe nada do que está fazendo. E isso também acontece depois que a pessoa descobriu a matemática certa e conseguiu ser positivo alguma vez, no mês, em meses, em semanas. Quando ela consegue controlar e ter seus primeiros semanas e meses positivos, isso pode voltar a acontecer. No caso dela perder a convicção, mudar de operacional e passar a não ter convicção nele, daí ela começa a baixar a assertividade, a baixar o tamanho dos ganhos, né? Daí ela fica perdida, esquece da matemática e fica trocando operacional. Ou quando a pessoa ganha por um tempo e começa a aumentar a mão. Daí a variação começa a ficar maior, ela pode assustar com os valores. Se ela tiver um dia de fúria e perder muito dinheiro, ela perde a confiança novamente, né? Se ela não tem a convicção ainda na expectativa, não sabe o que está fazendo. E também, quando ela aumenta a conta dela, aumenta os contratos, se ela começar a olhar para o valor, achar que o importante é o valor que ela consegue fazer, que agora ela usa mais contratos, com mais contratos ela é mais fácil mais difícil perder. Agora ela usa bastante contrato, não tem dia negativo, sempre tem contrato para recuperar. Daí ela começa a se expor mais, e se expondo mais, ela confia que ela não precisa da matemática, nem percebe que ela abandona a matemática, ela começa a olhar para os valores. Daí novamente, sem perceber, usando valores maiores, ela começa a ter números piores. Ela começa a ter a assertividade mais baixa de novo, começa a ter ganho grande, ficar com medo. Não, ter perda grande, ficar com medo. Daí no dia que ganha, aceita um valor pequeno. No dia que perde, novamente não quer perder, deixa perder maior. Então novamente a pessoa
vai olhando para os valores, vai olhando para o tamanho da conta, vai perdendo a convicção, não sabe ainda onde está a convicção dela, ela passa novamente a ficar perdida. A expectativa baixa e ela fica perdida. Daí a solução novamente é definir novamente o gerenciamento, voltar para o que você deixou de fazer, definir o valor de perda que você aceita, definir o valor de ganho que você busca e melhorar a sua assertividade. Melhorar a assertividade com mais critério, né? Esperar mais para as operações, mais critério. Mas o que a pessoa tem que melhorar no geral é além da assertividade, é também a expectativa. A expectativa inclui a assertividade, a taxa de acerto, né? E o tamanho dos ganhos e o tamanho das perdas. Para isso, a receita para aumentar a expectativa positiva é fazer menos operações. Fazer menos operações para procurar a operação que dá mais retorno e menos risco. Procurar aquelas operações que tem muita chance de dar certo e que o potencial de ganho é muito maior do que o risco que você aceita. Então a pessoa passa a filtrar mais operação, filtrar mais as operações e pegar a operação que tem mais potencial de retorno em relação àquele risco que ela controla, né? E lembrando novamente, o risco que você aceita, você tem que aceitar. Você não deve mudar, querer poupar ele. Se você aceita perder 30 e quando tá 10, 15, você pular fora para não perder o 30, talvez você perde os 10, mas deixa de ganhar o que você poderia ganhar. Talvez essa operação fosse ser positiva. E novamente, cai naquilo que a gente falou. Pega uma perda pequena, isso abaixa a assertividade, deixa de ganhar o que talvez ganharia. Então começa a ter mais erros, assertividade mais baixa. E quando vai ganhar fica com medo e desanda a expectativa. A pessoa começa a ficar medrosa, opera com medo, só perde. E quando ganha, pula fora com medo. Então, o medo, ele vem dessa insegurança que a gente não tem nunca certeza depois que a gente clica. A gente só vai ter quando dá stop ou quando der gain no stop gain ou quando a gente pular fora, né? A gente não tem certeza. Então, a gente sempre tá envolvido medo. Mas o medo tem um lugar certo para você ter o medo. Se você tiver medo quando você está negativo, você vai pular fora e vai perder pouco. Vai te dar uma assertividade mais baixa e vai te dar uma perda. Agora, se você tiver medo na hora que você está ganhando, na hora que o preço chegou num alvo, na hora que o preço encostou num obstáculo, numa resistência, num suporte, num lugar onde ele não vai conseguir passar de primeira, se você tiver medo ali, é um bom lugar para ter medo. E você sai, faz parcial ou pega a operação, sai com ganho. Ali é um bom lugar para ter medo. Outro sentimento que a gente precisa ter é coragem. Tem lugar para ter coragem, lugar certo. Não é do lado negativo quando passa do stop, quando chega no stop e você acha que ainda vai voltar e tira o stop.
Essa coragem aí não pode ter nesse lugar. A coragem, você tem que ter ela na hora da entrada. Quando você vai entrar, você calculou, você encontrou uma operação, um ponto de baixo risco, vale o risco. Então ali você tem que ter coragem. Você entra na operação porque você sabe que compensa o risco. Se você perder, vale a pena, porque se você ganhasse, valeria o retorno, seria muito maior do que a perda. Então na hora de entrar tem que ter coragem. Senão você deixa passar. Senão você deixa passar a operação boa, e isso vai te deixando medroso. Então tem que ter coragem na hora da oportunidade. Então, coragem na hora de entrar, medo na hora de chegar no alvo. Nessa hora é uma boa hora. Se for para ter medo, uma boa hora é aí. Na hora que chega no alvo, você fique com medo e pule fora. Pelo menos você sai com valor. Agora, outra coisa que tem que ter é a paciência. Paciência, porque se você teve o medo, saiu com ganho, ótimo. Você pegou um ganho bom, aumentou o tamanho do seu ganho, ou manteve o tamanho do seu ganho, e aumentou a sua estatística de assertividade. Então foi o contrário do que a gente estava falando. Em vez de sair com uma perda pequena, menor que o stop, e abaixar a assertividade, você saiu com ganho no alvo e já botou na conta. Aumentou sua assertividade e você pegou um gain grande, pegou o gain no alvo, pegou um gain bem positivo. E depois disso o preço dá uma retraída, você ainda já tem gordura para entrar de novo. Se você achar possível, achar boa a oportunidade, entra de novo. E se der errado, você ainda tem gordura. Então, se for para ter medo, é melhor ter medo no alvo. Coragem tem que ter na hora da entrada até o stop. Você tem que ter a coragem desde que você entrou até a hora do stop. Se essa entrada for negativa e entrar pro stop, vai com ela até o fim com coragem. Porque se você tiver medo nesse meio tempo, se você tiver medo nessa hora que está negativo, você vai ter medo de perder, você não vai querer perder, você não vai poder se salvar. Você vai arrancar o stop, e o stop que ia te salvar não vai estar mais ali. Com medo de perder, você tira o stop, daí você vai ter uma perda maior, vai ter uma perda, essa perda vai abaixar a sua assertividade, e além disso vai computar uma perda maior do que o normal. Então, coragem quando entra e coragem até o stop. Paciência depois que estiver fora da operação, seja no ganho, seja no stop. Paciência para ter a próxima oportunidade. E medo, se for para ter medo, só no alvo ou num obstáculo, depois que você tem ganho um valor bom, um valor que ajuda a sua estatística, que melhora a sua expectativa, um valor que compensa. Se for para ter medo, na hora que encostar, você pula fora. E depois a vela volta, você ainda tem mais chance de entrar de novo. Então são esses sentimentos que a gente não foge no trade, mas a gente tem que saber usar eles na situação certa, né? Então é isso. Outra coisa importante pra gente é confiar na expectativa. Expectativa, eu já ensinei muitos vídeos, né? Já estudei bastante a expectativa. Resumo, a expectativa é quanto você costuma ganhar e quão frequentemente você ganha, quanto você costuma perder e quão frequentemente você perde. Quantos por cento das suas operações você ganha ou perde e que tamanho que é os ganhos e as perdas. A expectativa, quando ela é positiva, quando esse cálculo é positivo, ele mostra que a gente está com um sistema positivo, um sistema que ganha dinheiro. Então a gente deve usar a expectativa para saber que a gente está no caminho certo
e continuar no caminho certo. Muitas vezes a gente opera dia por dia, preocupado com o tanto que a gente já está negativo, tanto que a gente já perdeu, e a gente quer recuperar hoje, a gente quer resolver tudo hoje. Daí a gente vai para o mercado preocupado com hoje. E nisso a gente não consegue criar um dia de expectativa positiva. A gente não consegue criar um dia positivo. A gente tem um dia negativo hoje, outro dia negativo amanhã, outro dia negativo depois. Porque todo dia que a gente vai pro mercado, a gente vai pro tudo ou nada, sem considerar a expectativa. Mas a expectativa, ela é feita de vários dias, várias operações. Então a gente tem que ter um período maior. Uma boa coisa pra gente fazer é calcular nossa expectativa considerando a semana, considerando o mês. A gente começa a operar, fazer o certo, fazer o que a gente tem convicção e calcula a nossa expectativa. Se num dia a gente não ganhou o que a gente esperava, a gente queria, mas se a gente tá na expectativa positiva, tá bom, é um dia bom. No próximo dia, se a gente novamente fazer um dia bom, conseguir ganhar, mesmo que não seja aquele valor que a gente sonha, a gente tá na expectativa positiva. A gente tá crescendo a conta. Se a gente se manter na expectativa positiva, é inevitável que a conta vai crescer. E a gente vai encontrando os valores que a gente consegue trabalhar bem. Os valores que a gente deve trabalhar para conseguir ganhar todo dia. Porque se você quiser um valor muito grande hoje, você pode ter um dia negativo. E se você souber os valores compatíveis com o seu momento, você consegue ter um dia positivo hoje, outro amanhã, outro depois. E assim você cresce a sua conta para chegar em dias maiores, para ter dias maiores. Por isso a expectativa ela é realista. Ela te mostra se você está no caminho certo e ela te ajuda a manter no caminho certo. Então, a gente não deve operar dia por dia, indo por tudo ou nada, vida ou morte. A gente tem que operar cada dia pensando na expectativa de um período maior, da semana, por exemplo. Se a gente cuida da semana um dia de cada vez, a gente chega a ter uma semana positiva. Imagina uma semana de 5 dias que você poderia estar perdendo 5 dias seguidos. Você perder um, ganhar outro, perder um, ganhar outro. Chegar no fim da semana, você ter aumentado o teu dinheiro em vez de ter perdido. Mesmo que a sua expectativa seja pouco ainda hoje, que o cálculo mostra que você ganha pouco, que tua assertividade está um pouco baixa, teus ganhos não tem aquele risco-retorno incrível, mas se a tua expectativa está positiva, você está no caminho certo. Ganhos maiores vão vir quando a sua conta crescer, quando você tiver domínio do operacional, tiver domínio da sua convicção, da sua paciência, para poder esperar na frente do gráfico operação melhor, operação com mais retorno para o risco. Isso vai te aumentar a expectativa. Isso é com o tempo. Mas hoje, o que você pode fazer hoje, que a gente pode fazer hoje, é já entrar na expectativa positiva. Isso é a coisa mais importante para ser positivo no trade, para a gente ser aquilo que a gente quer ser, que é um profissional da nossa área que vive disso. A coisa mais importante é estar na expectativa positiva, descansar na expectativa positiva, viver na expectativa positiva. Você pode ter um dia negativo na semana, mas você ainda está na expectativa positiva. Você ganhou um dia, ganhou outro. Você pode ter um dia de perda, mas se a expectativa está mostrando que você está no caminho certo, continua assim, continua fazendo, que no longo prazo você está ganhando, você está aumentando, você está crescendo. Então, esse é o caminho. Eu tive meses positivos quando eu considerei a expectativa,
quando eu fiz os cálculos na planilha, quando eu planejei meu sistema, meus alvos, minha meta, meus stops, a minha expectativa, né? Eu planejei minha expectativa. Quantos por cento eu achava que eu podia ganhar, que tamanho podia ser meu ganho, que tamanho podia ser minha perda. E fui atrás. Não consegui a expectativa que eu queria, que eu sonhava, que a gente planeja no papel, mas consegui expectativa positiva. Tive 3 meses positivo assim. Olha, um iniciante ter 3 meses positivo, isso não é acidente. Isso é calculado. E assim foi, eu consegui. Só que, como eu disse antes, eu deixei de lado a matemática quando eu comecei a ganhar. Fiquei na confiança de que com valor maior, com uma conta maior, eu ia ganhar mais fácil, com mais contrato. Comecei a olhar a ganância dos valores e parei de preocupar com a expectativa. E realmente os valores maiores me assustavam. Quando eu ia perder, eu tinha medo. Daí eu saía antes de perder o stop inteiro. Isso abaixava minha assertividade, isso tirava minha confiança e isso diminuía a minha conta. E quando eu ia ganhar, fazia tanto tempo que eu não ganhava, que eu aceitava qualquer valor. E eu sofri de ver o dinheiro que estava crescendo começar a diminuir mais rápido, porque agora eu usava valor maior, mas não sabia por que eu estava com tanto medo, por que tudo que eu tentava dava o contrário. Quando eu tinha medo, a operação ia dar certo. Quando eu tinha coragem, a operação dava errado. Então, sofri, voltei na estaca zero, perdi meu dinheiro, fiquei descapitalizado e agora comecei de novo. Voltei para a expectativa e mudei isso que eu não tinha feito até então, que era pensar na semana primeiro, em cuidar da semana, focar em semana para me entregar um mês positivo. Uma coisa que eu tentei fazer pro bem, que acabou me fazendo mal, foi colocar todas as minhas operações na planilha, mas muitas operações, olhando longo prazo. Eu não me atentei que fazer isso ia me causar ter engano na estatística, porque no longo prazo a tendência no trade, a tendência é 50% de assertividade, a tendência é 1 para 1, e o medo faz abaixar a assertividade e o medo faz o retorno ser menor que 1. Então quando eu coloquei as operações tudo sem limite de semana, limite de mês, sem limite de operações, eu planejava lançar umas 1000 operações. Só que conforme eu olhava para os números e lançava a operação, aquilo foi me fazendo ter medo. Quando eu via a minha assertividade baixando, acontecia aquilo que eu falei. Eu começava a ter medo, saía antes de tomar o stop, saía com a perda menor, e antes de ganhar, eu saía com o ganho menor. Daí baixava a assertividade, abaixava o risco-retorno, abaixava a expectativa e a cabeça foi pro saco, porque eu tava pensando que eu precisava de uma amostra muito grande, eu queria ter uma previsão do futuro muito, muito perfeita, e então eu achei que para isso eu precisaria controlar as amostras de 1000 em 1000, de valor muito grande, de número muito grande. Mas aí que tá o erro. Eu posso até lançar 1000 entradas, só que eu vou precisar controlar elas uma de cada vez. Eu vou precisar controlar um dia de cada vez. Eu vou precisar controlar uma semana de cada vez. Eu preciso determinar um período menor do que 1000 operações. Eu posso entregar as 1000 operações com expectativa positiva, mas para isso antes eu vou ter que entregar uma semana de expectativa positiva. Entregando 4 semanas de expectativa positiva, eu vou entregar um mês positivo. Então aí clicou na minha cabeça
que eu devo fazer o que eu nunca fiz, que é ter o cuidado com a expectativa na semana. Não meta, não meta de valor, eu tenho que fazer tanto por semana, tanto por dia. Muito pelo contrário, porque todas as vezes que eu tentei aumentar a meta, cada vez que eu batia a meta e tentava aumentar a meta, eu deixava de entregar a meta e começava a ter mais dia negativo. Então eu não procuro aumentar a meta, não procuro ter meta na semana, mas eu procuro que a minha meta é entregar expectativa positiva na semana. 5 dias da semana, algum pode ser negativo, outros positivos, mas em cada operação eu vou entrar pensando na expectativa do dia, pensando na expectativa da semana, pensando em manter a expectativa positiva. Eu posso ir mal numa operação, posso ir mal num dia, mas eu tenho a chance de logo reverter, voltar para o caminho certo, porque eu penso nessa semana. Então assim eu comecei. Vou entregar 1000 operações, vou botar na planilha, vou ver os números, mas esses números vão surgir gerados pela semana, gerados pelo cuidado que eu vou ter na semana. E eles vão ser números muito melhores do que os 1000 que eu já estava lançando, pensando no dia a dia, pensando que se hoje eu ganhei 100, amanhã eu quero ganhar 150, amanhã eu quero ganhar 200. E desse jeito eu ganhava um dia de 100 e perdia 5 dias de 150. Então assim, cada vez eu tinha mais dívida, afundava mais, né? Ficava mais negativo e a expectativa cada vez ficava pior. Então isso é uma coisa que eu mudei esse mês. Já começou, já deu certo. Hoje terminei uma semana positiva, não preocupando com valores, mas foi expectativa positiva. Dobrou, eu tinha muito pouco dinheiro, tinha R$300. Deu para aumentar, deu para chegar em 250, deu para fazer 250. Não foi muito dinheiro, mas do pouco eu consegui aumentar, porque eu cuidei da expectativa. Perdi 2 dias na semana, acho que eu perdi segunda e sexta, perdi hoje também. Hoje é uma sexta-feira, eu perdi hoje. Eu tava com 340, 320 eu acho, e eu baixei para 250, algo assim. Mas para quem ia passar a semana e terminar a semana negativo, para quem ia perder dinheiro na semana, eu ganhei dinheiro, eu aumentei a minha semana. Mês que vem, semana que vem, eu vou ter aumentado a minha conta, em vez de ter que pôr mais dinheiro e ficar mais endividado, mais negativo. Pelo contrário, eu vou cuidar da expectativa e pouco que seja, o tempo não vai ser perdido. O tempo vai ser de crescimento, vai ser adicionando valor. Eu não vou ter perdido dinheiro, vou ter aumentado. Então, esse é o estado do momento, é nessa situação que eu tô agora. E isso eu já tive prova no ano passado, quando eu tive 3 meses positivo, que a expectativa me deu esses 3 meses, cuidado com a expectativa, e tô tendo prova agora, que a expectativa novamente está me trazendo para o positivo, e por esse cuidado com a expectativa, que eu pensava que estava tendo, mas não estava. E agora eu tô tendo, porque o cuidado que eu pensava que eu tinha era lançar 1000 entradas na planilha. Mas o cuidado verdadeiro que eu tenho que ter com a expectativa é cuidar dela por semana, para entregar a semana, para entregar o mês. Entende? E essas 1000 entradas que eu colocasse na planilha ia me fazer relaxar. Eu ia aceitar qualquer coisa, qualquer resultado, qualquer assertividade, qualquer valor. Eu ia perder a noção, e aquilo ia me levar para a média. A média seria assertividade de 50, e depois ia baixar para baixo de 50.
os ganhos iam ficando cada vez menor por medo de perder, e as perdas e a assertividade ia ficando mais baixa cada vez mais por medo de aceitar a perda. Então é isso. Essa mudança é o que vai dar resultado. Tô convicto de que isso funciona, que é assim que funciona, é assim que eu vou conseguir chegar onde eu preciso e quero. E isso que eu aconselho também quem quiser dar certo no trade. Beleza, galera? É isso por enquanto. Abração, fique com Deus. Tchau, obrigado.